Até hoje não se tem certeza de onde viemos. Os filósofos ainda querem entender quem somos. E existem umas 200 teorias para onde vamos. Os economistas querem explicar a crise. E os cientistas como o cérebro funciona. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo. São as perguntas. Aí é que eu não entendo porra nenhuma. Então vamos acabar. Acabou. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Boa noite, amantes do cinema de todo o Brasil. Caríssimos, ao longo das duas aulas sobre a dúvida metódica de Descartes, observamos que o próprio ato de pensar, sem importar os conteúdos, não pode ser colocado em dúvida. Por exemplo, duvidar que está pensando agora neste mesmíssimo instante. Você terá que, enquanto duvida que está pensando, pois é impossível duvidar sem pensar. Portanto, você está pensando com certeza. Ora, se você pensa, deve haver algo que é você que produz esse pensamento. Você deve ser, no mínimo, uma coisa que pensa. Daí a conclusão de Descartes, que é uma das frases mais célebres da filosofia, diga-se de passagem, penso, logo existo, que ficou conhecido como cogito, que é a forma reduzida de cogito ergo sum, a mesma frase em latim, penso, logo existo. Sei. Em suma, pessoal, o que eu quero dizer é que depois do estudo da dúvida metódica de Descartes, acredito que você tenha compreendido um pouco mais sobre o que é filosofar e como se filosofa. Não! Bom, você deve ter percebido, entre outras coisas, como é importante aprender a suspender o juízo e a pesquisar mais profundamente um assunto antes de emitir uma opinião sobre ele. Foi. Tudo que nos parece mais evidente em determinado instante pode ser percebido como sendo falso ou incerto, se analisado em outro instante, em outra perspectiva, com maior rigor. Nesse processo, também se descobre, muitas vezes, o sentido ou as razões profundas de certos fatos, atos ou crenças, dos quais tínhamos antes apenas uma compreensão superficial. Outro aspecto importante que acabamos de trabalhar é a ideia de que a investigação filosófica sobre determinado tema deve ser conduzida com bastante critério, ou seja, de maneira metódica e ordenada, em que tudo o que se diz deve ser bem fundamentado. Até antes de entrar, na CPI, mas me marcou muito mesmo o depoimento da microbiologista Natália Pasternak, inclusive nossa colunista aqui na CBN durante essa semana, lúcida, clara, profunda, né, no seu trabalho de investigação científica, não deixando dúvida sobre a questão da ciência em relação à ineficiência, à ineficácia da cloroquina. Existe a ciência, e a ciência ela se faz por experimentação. Quando se diz que a cloroquina não resolve, pelo contrário, ela pode ter efeitos deletérios, é porque foi testado. É porque muita gente boa se debruçou sobre isso e fez testes, a exaustão, até chegar a essa conclusão. A ciência assim se faz, né? As experiências científicas são assim que são feitas. Então se chegou à conclusão que não era eficaz. E não passa por dizer que a classe médica está dividida. Não, a classe médica não está dividida. Não é? A classe médica ela está baseada na ciência. Quem não estiver baseado na ciência não tem condição de se apresentar como portador de uma verdade médica. As políticas públicas precisam se basear no conhecimento. Exato. As políticas públicas precisam se basear na ciência. Essa é a diferença. Um médico pode até fazê-lo. Agora, dizer que a ciência está dividida, não, a ciência não está dividida. A ciência chegou à conclusão. Um médico pode fazê-lo de uma forma compassiva, mas não significa que ele porta uma verdade, porque a verdade é a verdade científica. Não se pode ser contra a ciência. A ciência é uma luz, né, que a humanidade descobriu num determinado momento da sua história, né, e que tomou para si como princípio, para si como método, para si como uma forma que nos norteia. É a ciência que nos conduz. O resto é fé, que é respeitado. O resto é sentimento, mas não é ciência. A grande novidade do mundo moderno é que nós achávamos que a ciência fosse ponto pacífico para todos, e infelizmente não é. Nós vamos ter que voltar a insistir nisso. E você sabe que eu estava até conversando na semana passada, aqui na CBN mesmo, o professor Mário Sérgio Cortella, e ele colocou uma coisa muito importante: a ciência, não é que a ciência seja a dona dessa verdade, a ciência busca a verdade, a ciência estuda para tentar se aproximar dessa verdade e beneficiar as pessoas. O caso das vacinas é justamente isso, uma corrida histórica, nunca se viu uma vacina ser criada em tão pouco tempo diante dessa demanda. Então a ciência busca respostas, não é achismo. Se você me permite aqui um toque meio pedante, talvez, de academicismo. Sim. Existe um filósofo muito importante, né, chamado Karl Popper, que ele dizia o seguinte: não existe certeza não há, mas existe verdade. E a verdade ela existe enquanto ela não é
enquanto ela não é refutada. Então, a ciência, ela coloca o seu conhecimento, coloca verdades, né, que são postas à prova. Quando elas são superadas, uma nova verdade se coloca. É por isso que se diz que as novas gerações sobem nas costas das gerações anteriores. Para quê? Para se basear no conhecimento que existe, no conhecimento que aquelas gerações produziram e para olhar mais longe. Então, a ciência é o dever da ciência. A ciência sempre será contínua. Sempre as nossas questões de hoje podem ser refutadas, mas elas precisam ser refutadas cientificamente. E cada vez que alguém conseguir cientificamente refutar uma opinião minha, diz o Karl Popper, eu só posso agradecer. Por quê? Porque me fez aprender. Porque me fez enxergar além. Então, a ciência não é um dogma. A ciência é um processo, mas nós precisamos estar abertos a isso. No caso de DK, galera, aqui vão algumas dicas sobre o seu método, seguido, em grande parte, até nos nossos dias, pelos cientistas. O método de DK diz o seguinte: sempre que possível, deve-se partir do mais simples, isto é, daqueles conceitos que podem ser compreendidos com mais simplicidade, sem depender da compreensão de outros conceitos, até chegar ao mais complexo, isto é, os conceitos compostos que pressupõem outros conceitos em seu entendimento. Um exemplo bem fácil disso que estamos falando é o seguinte: para fazer uma soma, que é um conceito complexo, você precisa entender primeiro o que é um número, que é um conceito simples, e depois o conceito de adição, que é um conceito mais complexo do que número, pois depende deste para ser entendido. Se você pensa que pode deduzir das coisas que eu falo isso, você é mais burro ainda do que parece. Outra coisa também característica do método de DK é que geralmente se vai do que é básico, dos fundamentos, até o corpo completo de determinado assunto. Por exemplo, para entender o tema da violência social, a gente deve começar a investigar aquele que pratica a violência, no caso o ser humano. Isso em suas diversas dimensões básicas, como mental, emocional e física, por exemplo. Bem como em sua interação com o meio ambiente e com outros seres humanos e instituições sociais, e assim progressivamente. Dessa forma, é uma forma que a gente, por exemplo, seguindo o método de DK, entenderíamos o fenômeno da violência. Vejamos um outro exemplo latente no vídeo a seguir. Pessoal, para vocês que estão começando nessa barca furada, é preciso que vocês entendam uma coisa. As conclusões às quais chega um filósofo, muitas vezes podem causar frustração naquele que o acompanhou com tanto interesse. Se isso acabou de acontecer com você, podemos dizer que é compreensível e pedir que você tenha paciência. Tanto em filosofia como na vida em geral, o que é importante é não ser precipitado nem preconceituoso, como recomendou o próprio Descartes. Principalmente quando se trata de quê? De aprender. Exatamente. Ou seja, temos que ter a atitude socrática de pensar sempre que, sobre determinado assunto, nós não sabemos tudo. E é o papel que nossa aula está fazendo agora. Com ela, você está aprendendo a aprender, ou seja, aprendendo a filosofar. Pois filosofar, em certo sentido, é aprender a pensar, ou pelo menos aprender a buscar boas razões para fundamentar aquilo em que acreditamos. Assim, consideremos primeiramente que nós ainda temos pouca experiência filosófica. Além disso, a filosofia é algo para toda a vida. Muitos temas ou explicações oferecidas por determinado pensador só farão sentido em certas etapas de nossa existência do que em outras. Portanto, vamos com calma. Se algumas pistas fornecidas por algum pensador não parecem ser úteis ou significativas para você agora, deixe elas guardadinhas ali em um canto da sua memória, até surgir um momento adequado e resgatá-las. Cheio de ideia tá errado, irmão. Pessoal, quem se deixou levar nessa barca furada, diz que você não vai se arrepender disso. Pois quanto mais navegamos, mais queremos ir longe nesse oceano. Mesmo que tenhamos que revezar entre tirar água do bote, descartando aquilo que não serve mais, e remar mar adentro, descobrindo coisas novas para preencher as nossas vidas. Bom, galera,
Esse era o assunto de hoje, espero que vocês tenham gostado e por enquanto encerraremos esse capítulo sobre a dúvida. Então, um abraço e até a próxima. Falou! Não, segura, só isso, meu filho, que eu tinha pra dizer.